Olá, meus queridos amigos, sou o professor Diego Castro e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema usufruto. Já tem uma aula aqui mesmo tratando sobre a parte inicial acerca do direito real de usufruto, onde nós falamos sobre noções gerais, o que é usufruto, a origem etimológica da palavra usufruto, que vem da junção de dois termos em latim, do usus e do fructus. Falamos também das características do usufruto, classificamos, vimos que o usufruto pode ser constituído de três formas diferentes: pela lei, pela vontade das partes, ou também pode ser instituído, por mais estranho que pareça, pela uso capião. E terminamos o nosso vídeo anterior acerca do usufruto, tratando sobre a classificação. Vimos que ele pode assumir diversas feições. Ele pode ser legal, pode ser convencional, pela uso capião, próprio, impróprio, pleno, restrito, singular, universal, enfim, o usufruto, ele pode assumir diversas feições. Na aula de hoje, nós vamos começar tratando de algumas modalidades específicas. Trataremos dos direitos do usufrutuário, dos deveres do usufrutuário e também, naturalmente, falaremos da extinção desse instituto chamado usufruto, do direito real de usufruto. Porque eu já disse, nós já estudamos na aula anterior, que o direito real de usufruto ele é temporário. Nós vamos conhecer então as mais diversas formas pelas quais o usufruto se extingue. Então, o roteiro da nossa aula de hoje, algumas modalidades especiais de usufruto, direitos, deveres e formas de extinção. Espero que estejam junto comigo, espero que as aulas estejam lhe sendo úteis. Venham comigo e vamos começar a nossa aula e a gente vai seguir aquela didática de fazer caderno. Nós já vimos a classificação básica, a classificação convencional do usufruto. Entretanto, a título de enriquecimento de estudo, a título de complementação do caderno, eu gosto de mencionar algumas hipóteses peculiares de usufruto para que nós coloquemos no caderno. Porque, percebam, o usufruto, ele, além de ser singular, universal, pleno, restrito, além de poder ser legal, convencional, por uso capião e etc., o usufruto ele pode incidir sobre um título de crédito. Olha que interessante. Pode haver usufruto sobre título de crédito. Sim. E o usufrutuário de um título de crédito, ele vai ter que cobrar a dívida inerente àquele título de crédito e ele vai ter direito à percepção, para ele, a título de percepção dos frutos, dos juros inerentes à dívida daquele título de crédito. Então vamos colocar isso no nosso caderno. Aliás, eu nem mostrei o caderno para vocês ainda. Vamos colocar o nosso caderno na tela, rapaziada. Nosso caderno está aqui, modalidades especiais de usufruto. Um amigo nosso solicitou nos comentários que eu aumentasse o tamanho da letra. E eu vou fazer isso. Vou fazer isso exatamente agora. Bacana, espero que esteja legível para vocês, pessoal. Modalidades especiais de usufruto. Tem um dispositivo legal. Modalidades especiais de usufruto. E a gente vai começar essas modalidades especiais pelo usufruto sobre títulos de crédito. Usufruto sobre títulos de crédito. E a informação aqui ela é bem simples. Quando recair sobre títulos de crédito, o usufrutuário terá direito aos frutos e a cobrar as dívidas. Terá direito aos frutos, no caso, terá direito aos frutos e também de cobrar a dívida. Terá direito aos frutos e também de cobrar a dívida. Eu coloquei um parênteses aleatório aqui. Pessoal, se vocês quiserem ler o que o Código Civil fala acerca do usufruto sobre títulos de crédito, anotem aí, artigo 1395 do Código Civil. Mas além do usufruto sobre títulos de crédito, eu trago para mim novamente a tela apenas para bater um papo rápido com vocês. Existe também, instituído pelo próprio Código Civil, tratado pelo Código Civil, o usufruto sobre um rebanho.
Isso mesmo, o indivíduo pode ser usufrutuário de um rebanho. E aí, nessa hipótese, quais serão os frutos do rebanho? Serão as crias. O usufrutuário terá direito às crias do rebanho. E é óbvio que quando ele for devolver esse rebanho, ele vai completar eventuais cabeças faltantes com aquela cria, porque ele tem que devolver o mesmo número de animais, o mesmo número de cabeças. Então vamos colocar o usufruto sobre rebanho. Usufruto sobre rebanho. Usufruto sobre rebanho é a hipótese em que o usufrutuário terá direito às crias dos animais. Terá direito às crias dos animais, deduzidas aquelas necessárias para inteirar o número de cabeças recebidas. E, mais uma vez, mencionando o Código Civil, e eu coloco essas duas modalidades especiais para a gente enriquecer o caderno, eu quero que mencionem o artigo 1397 do Código Civil. Artigo 1397 do Código Civil. E para finalizar essas modalidades especiais, uma que eu já falei na aula passada, mas eu vou no vídeo anterior, mas eu faço questão de repeti-la, é o usufruto impróprio. É o usufruto impróprio. E esse usufruto impróprio é aquele incidente sobre bens consumíveis. Somente será admitido quando estes bens forem acessórios do objeto principal do usufruto. E aí, como eu tenho o hábito de mencionar no caderno de vocês os dispositivos legais, coloquem o artigo 1392, parágrafo 1º. 1392, parágrafo 1º, claro, do Código Civil. Então menciono essas três modalidades especiais para enriquecer o caderno de vocês. O usufruto ele pode recair sobre títulos de crédito, o usufruto pode recair também sobre rebanho e o usufruto pode recair sobre bens consumíveis, mas somente quando os bens consumíveis forem acessórios aos bens principais. Não haverá usufruto sobre bens consumíveis exclusivamente. Então, continuando a nossa caminhada, nós já vimos diversas modalidades de usufruto e estamos enriquecendo também. Tratamos essas três modalidades específicas que o Código trata. Parte da doutrina nem dá muita atenção, mas eu fiz questão de colocar no caderno de vocês. E agora eu quero que nós conheçamos, é muito importante que saibamos, quais são os direitos do usufrutuário, quais são os deveres do usufrutuário e, por fim, como é que o usufruto se extingue. É óbvio que eu não vou ficar falando direitos e deveres do usufrutuário e do proprietário, porque os direitos do usufrutuário correspondem a deveres do proprietário e os deveres do usufrutuário correspondem a direitos do proprietário. Então é um tema muito tranquilo, é um tema que ele tem uma ordem lógica de raciocínio, ele faz todo sentido. E a gente começa pelos direitos do usufrutuário. Vou mostrar para vocês na tela o caderno, para ficar bem tranquilo. Na tela segue o caderninho para vocês. Nós vamos falar dos direitos do usufrutuário. E eu menciono aqui, vocês devem perceber que eu menciono o artigo 1394. Ele traz os direitos básicos do usufrutuário. Até porque é muito simples. Eu quero que vocês compreendam. Eu não vou só colocar, eu não vou só escrever no caderno quais são os direitos, porque eu quero que vocês tenham plena noção disso. Enquanto isso, me deixem só tomar um cafezinho aqui. Eu prometo que vai ser bem breve.
Percebam, usufruto é o direito real pelo qual, voltando lá no conceito, pelo qual uma pessoa usa e goza coisa pertencente a outrem. Então nós temos um sujeito chamado usufrutuário que vai usar e que vai gozar. E para que ele use e goze do bem em sua plenitude, de forma adequada, ele tem que ter alguns direitos básicos. E reflitam comigo, vocês vão perceber que esses direitos básicos, eles são evidentes, eles são lógicos, nem é difícil compreender, porque faz sentido. Para que você possa usar algo e extrair dela os seus frutos, é natural que você tenha que possuir essa coisa. É natural que você tenha o direito à posse dessa coisa. Esse é o primeiro direito básico do usufrutuário. Então, se ele vai usar e se ele vai gozar, ele tem que ter a posse. Se ele tem a posse, ele vai fazer a gestão, ele vai administrar o bem, objeto do usufruto. Então já temos dois direitos básicos do usufrutuário. Anotem no caderno. O direito de administrar e o direito de possuir. Os outros dois são muito lógicos. Lembrem do nome do instituto. Nós falamos de um sujeito que possui e administra para usufruir. Ele tem o direito, então, de possuir, administrar, usar e gozar. Possuir, administrar, usar e gozar. Basta pensar que, para que o indivíduo possa usufruir adequadamente do seu bem, ele tem que administrar. Do seu bem não, do bem objeto do usufruto. Ele deve ter a posse, ele deve ter a gestão. Então, agora sim, já com essa linha de raciocínio construída, nós vamos colocar no caderno os direitos básicos do usufrutuário. Coloquemos então no caderno os direitos básicos do usufrutuário. São direitos básicos do usufrutuário. São direitos básicos do usufrutuário. Possuir, administrar, usar e gozar. Possuir, administrar, usar e gozar. Eu vou jogar na tela para vocês a redação desse artigo 1394 e é muito tranquilo. Esse artigo 1394 ele é lógico. Sem delongas, percebam a redação do artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. Direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. Ele vai possuir, ele vai administrar, ele vai usar e ele vai gozar. Então nós temos um indivíduo que, para exercer os seus direitos à plenitude, ele vai possuir esses 4 direitos. Mas o próprio Código Civil se preocupa também com a forma pela qual os frutos serão extraídos da coisa. E ele trata isso entre os artigos 1395, 1396 a 1398, e a gente vai colocar isso no caderno. A percepção. E é muito simples, tá, pessoal? Isso são dispositivos autoexplicativos, não tem qualquer segredo. Em relação sobre os frutos que nós colocaremos no caderno. Em relação aos frutos, a percepção dos frutos. O Código aborda o tema de forma didática entre os artigos 1396 nos artigos, eu vou mudar aqui, nos artigos 1396 a 1398. Então, sobre os frutos é bem tranquilo, não há qualquer segredo. Então, venham por gentileza, que eu quero ponderar sobre algo, que é o seguinte. Nós já vimos quais são os direitos do usufrutuário. E são direitos basicamente simples. Ele pode usar, gozar, possuir e administrar. Pá, sem problema e naturalmente. Há essa regulamentação pelo Código Civil da extração, da percepção dos frutos nos artigos 1396.
a 1398. Entretanto, nós precisamos tratar não somente dos direitos, mas também dos deveres, porque vocês vão perceber comigo que o usufrutuário ele tem um monte de deveres. Ele tem 4 direitos: usar, gozar, administrar e possuir. Já deveres, ele tem um monte de deveres. Tanto é assim que, por questões de organização didática, eu optei por tratar os deveres em 3 momentos. Nós vamos tratar os deveres anteriores ao início do exercício do usufruto. Vamos tratar os deveres simultâneos ao usufruto, que devem ser respeitados pelo usufrutuário durante o exercício do seu direito. E, por fim, os deveres posteriores. Acaba o usufruto. Ainda assim, o usufrutuário vai ter dever. Venham comigo no caderno, que eu deixei bem organizado, e nós vamos tratar o tema de forma organizada, deveres do usufrutuário. E aqui nós vamos fazer com que tudo faça sentido para vocês. Rapaziada, o sujeito, quando ele recebe um bem ou um patrimônio, o que quer que seja, em usufruto, o usufrutuário ele já sabe que ele vai poder usar, que ele vai poder gozar, que ele vai poder possuir e que ele vai poder administrar. Imediatamente, assim que ele recebe esse patrimônio, esse bem, ele deve fazer um inventário. Porque percebam comigo, é tudo lógico. Antes de ele começar a exercer, e agora nós entramos nessa primeira leva de deveres, que são os deveres anteriores ao usufruto, quando o usufrutuário recebe o bem, ele tem um dever, que é o dever de inventariar aquilo que ele está recebendo. Esse inventariar é descrever o que ele recebe e as condições nas quais ele está recebendo. Sabe por quê, pessoal? Porque ao final o usufrutuário vai ter que devolver, ele vai ter que restituir. E é adequado que se saiba o que ele recebeu e nas condições que ele recebeu para que ele possa restituir de forma adequada. Então vamos colocar aí no caderno. Primeiro dever do usufrutuário, que é anterior ao início do usufruto, inventariar os bens recebidos em usufruto, descrevendo-os e especificando suas condições, descrevendo-os e especificando suas condições. E eu vou colocar entre parênteses aqui para enriquecer o nosso caderno, isto é importante, para a verificação no momento da restituição dos bens após o fim do usufruto. Ora, é importante para saber o que ele está devolvendo, em quais condições ele está devolvendo, para saber se ele usou de forma correta, se ele não usou de forma correta. Mas esse é um dos deveres. Existe um outro dever interessante antes do início do usufruto, que é o seguinte. Percebam comigo que o proprietário ele vai entregar algo de sua propriedade para que alguém use e para que alguém extraia os frutos. Esse proprietário ele pode querer alguma segurança, ele pode querer alguma garantia. Então ele pode exigir caução. A caução ela é uma garantia para que, se o usufrutuário destruir aquela coisa, causar danos a ela, o proprietário vai estar assegurado, porque ele vai ter uma garantia, seja em dinheiro, seja um bem, alguma coisa nesse sentido. Então, se o proprietário exigir caução, se ele exigir garantia, isso se torna um dever do usufrutuário. E nós vamos jogar isso nesse caderno de vocês, no glorioso caderno de vocês, prestação de caução, quando for exigida pelo proprietário. Prestação de caução, quando for exigida pelo proprietário. Mas aqui eu quero fazer uma observação com vocês. Aqui eu quero fazer uma pequena observação com os senhores. Eu acabei de lhes dizer, e vou trazer a tela para mim, eu acabei de lhes dizer que um dever do usufrutuário é prestar caução, é dar garantias quando recebe a coisa. E que isso vai acontecer, esse dever vai surgir quando o proprietário exigir. Entretanto, tem uma situação na qual o proprietário não vai poder exigir caução. Imaginem a seguinte circunstância. O pai faz a doação de um bem para o filho, mas reserva para si o usufruto. Será que é justo que esse filho diga: ei, pai,
Eu quero que você me dê garantias. Imagine que você que está assistindo essa aula faça doação de um bem para um amigo, mas reserve para si o usufruto durante um determinado lapso temporal. Perceba, você está doando algo e vai ter que garantir que não vai destruir aquela coisa e etc. Então, não é possível a exigência de caução pelo proprietário quando for a hipótese de o doador reservar para si o usufruto. Quando eu estiver doando algo para alguém, dando de presente e reservar para mim o usufruto, essa pessoa, chamada de donatário, não vai poder exigir caução de mim, porque ela já está recebendo uma grande benevolência. Então a gente vai colocar isso no caderno, essa observação, que poucos se recordam dela. Nós vamos colocar nos seguintes termos, OBS. Não é obrigado a caução. Não é obrigado a caução. O doador que reservar para si o usufruto da coisa. Não é obrigado a caução. O doador que reservar para si o usufruto da coisa. Não é obrigado a caução. O doador que reservar para si o usufruto da coisa. Mas percebam que nós estamos apenas no início. Nós estamos nos deveres anteriores ao início do usufruto. Ele nem começou. Isso antes de começar o usufruto. O usufrutuário ele já deve prestar caução, inventariar os bens recebidos em usufruto, mas agora ele começou a exercer. Ele assumiu a posse, a administração, o uso e o gozo de um imóvel, de um patrimônio, de um título de crédito, de um rebanho, do que quer que seja. Ele agora está exercendo o usufruto. E aí surgem diversos deveres para o usufrutuário. E eu vou começar pelo mais simples. Ora, se o usufrutuário ele não é proprietário e pode usar e gozar daquela coisa, ele deve naturalmente cuidar dela. Ele deve conservar a coisa. E nós vamos colocar dever por dever no caderno. Vamos lá. Deve o usufrutuário, deveres simultâneos ao usufruto, deverá o usufrutuário conservar a coisa. Deverá o usufrutuário conservar a coisa. Deverá o usufrutuário conservar a coisa. Mas, seguindo uma ordem lógica de raciocínio, e eu nem vou voltar a tela para mim nesse momento, ou melhor, decidi que vou. Seguindo uma ordem lógica de raciocínio, para que o indivíduo conserve a coisa, ele tem que custear sua manutenção ordinária. Ele tem que permitir que aquela coisa continue funcionando. Por exemplo, suponhamos que seja um imóvel. Ele tem que pagar a conta de água, ele tem que pagar a conta de luz, ele tem que pagar o gás, ele tem que pagar uma faxina, ele tem que comprar materiais de limpeza, ele tem que custear as despesas ordinárias para a manutenção da coisa, segundo o dever do usufrutuário, simultâneo ao usufruto. Custear as despesas ordinárias com a manutenção da coisa. Custear as despesas ordinárias com a manutenção da coisa. E nesse momento, quando eu digo que é um dever do usufrutuário custear as despesas ordinárias com a manutenção da coisa, eu quero me referir que são despesas ordinárias para que ele mantenha, dentro dos limites do possível, a coisa da forma como ele recebeu, no estado em que ele recebeu. Manutenção da coisa no estado em que ele recebeu. No estado em que ele recebeu. E eu preciso, nesse momento, abrir uma observação. Vou fazer uma OBS. Dentro desse dever, OBS. Porque percebam, e aqui eu volto a tela para mim, olha que interessante. Incumbem ao usufrutuário as despesas para manutenção da coisa. Mas, eventualmente, vai haver necessidade de uma reparação extraordinária de algo que é mais caro, algo que vai incorporar-se
a estrutura da coisa. Então, nessas hipóteses de reparações extraordinárias que não são de preços módicos, elas incumbem ao proprietário, porque ao usufrutuário somente são incumbidas as despesas ordinárias com a manutenção da coisa no estado em que ele encontrou. Eventual reparação extraordinária, óbvio que não decorre de deterioração por culpa do usufrutuário, elas vão incumbir ao proprietário. Por exemplo, tiver que trocar o telhado porque está numa situação ruim, é o proprietário que vai trocar o telhado, porque é uma reparação extraordinária. É óbvio que se quem tiver quebrado o telhado tiver sido usufrutuário, isso incumbirá a ele. Mas eu falo de reparações extraordinárias que não decorrem de culpa do usufrutuário. Vamos colocar isso no caderno? Eventuais reparações extraordinárias. Eventuais reparações extraordinárias incumbem ao proprietário. Eventuais reparações extraordinárias incumbem ao proprietário. E eu quero fazer uma outra ponderação que, além das reparações extraordinárias, também se aplicam essa mesma sistemática às reparações que não são de custo módico. Isto também se aplica às reparações que não são de custo módico. Diego, como assim custo módico? De custo pequeno? Eventuais reparações não são extraordinárias. Elas são esperadas. São manutenções programadas. Imagina a manutenção programada de um veículo. Imagina a manutenção programada de um elevador, a manutenção programada de uma piscina. As que não forem de custo módico pertencerão ao proprietário. Mas o que é custo módico, né, Diego? Entende-se por custo módico a reparação que não ultrapassar. Entende-se de custo módico a reparação que não ultrapassar 2/3 do rendimento líquido do objeto do usufruto em um ano. Não, Diego, que negócio difícil de calcular. Como assim? Entende-se por custo módico a reparação que não ultrapassar 2/3 do rendimento líquido do objeto do usufruto em um ano. Vocês vão imaginar o seguinte. Imaginem que um determinado bem, seja um imóvel, vamos pensar um imóvel, ele gere por ano R$10.000. 10 mil? Vamos colocar R$12.000 de aluguel. R$1.000 por mês. Imaginemos que esse imóvel gere R$12.000 por mês, por ano de aluguel. Então o rendimento líquido, ou o potencial rendimento líquido dele de R$12.000 por ano. O que são 2/3 de 12 mil? R$8.000. Então aquilo que não ultrapassar R$8.000 é considerado custo módico e fica, via de regra, a cargo do usufrutuário. Ultrapassando o custo módico, ultrapassando os limites do custo módico, não sendo módico, quem vai ser responsável é o proprietário. Então nós já vimos deixa eu me recordar aqui, já vimos 2 deveres simultâneos ao usufruto. E eu vou trazer de novo à tela o nosso caderno, para que nós, eu vou trazer de novo à tela o nosso caderno, para que nós possamos continuar. Tudo certo? Acertei que eu tinha me perdido com os botões, mas voltamos. Vou colocar na tela agora sim o caderno, para que a gente possa bater papo. Outro dever do usufrutuário é o pagamento de tributos. O pagamento dos tributos incidentes sobre a coisa. O pagamento de tributos incidentes sobre a coisa. E aqui, além do pagamento de tributos, de eventuais, além de conservar a coisa, custear as despesas ordinárias, pagar os tributos,
O usufrutuário ele vai ter um dever interessante que é o pagamento do seguro. Se a coisa for segurada, quem custeia o pagamento dos seguros durante o usufruto, naturalmente é o usufrutuário, o pagamento de eventual seguro, caso a coisa seja segurada. O pagamento de eventual seguro, caso a coisa seja segurada. E tem uma outra linha também, que venham comigo. Percebam que são inúmeros os deveres do usufrutuário. O usufrutuário ele tem que inventariar, ele tem que prestar caução durante o usufruto. Ele tem que cuidar da coisa, ele tem que custear as despesas ordinárias de manutenção, ele tem que custear as reparações de custo módico, ele tem que pagar tributo, ele tem que pagar seguro e ele tem também, naturalmente, que defender a posse. Se ele é possuidor, naturalmente ele deve defender a posse daquele bem. Mas ele não cabe a ele somente a defesa da posse. O usufrutuário, além de defender a posse, ele deve dar notícia ao proprietário. Ele deve informar ao proprietário eventuais agressões sofridas a essa posse. Ele tem que dizer, olha, proprietário, a minha posse está sendo agredida, me ajuda a defender aqui. E é isso que a gente vai colocar no caderno. Também incumbe ao usufrutuário exercer a defesa da posse da coisa ou objeto do usufruto, devendo também dar ciência ao proprietário, de eventuais agressões sofridas pela posse. Devendo também dar ciência ao usufrutuário de eventuais agressões sofridas pela posse. Incumbe também ao usufrutuário exercer a defesa da posse. É naturalmente exercer a defesa da posse utilizando-se dos interditos possessórios. Nós já conversamos sobre eles. Exercer a defesa da posse da coisa, objeto do usufruto, devendo também dar ciência ao proprietário de eventuais agressões sofridas à sua posse. Agora, rapaziada, além de deveres anteriores ao usufruto e de deveres posteriores ao usufruto, o usufrutuário ele também, além de deveres anteriores ao usufruto e simultâneos ao usufruto, mesmo quando acaba o usufruto, deverá o usufrutuário realizar algo. Ele também vai ter deveres posteriores ao usufruto. Na verdade, deveres não, é um dever. Ele tem que restituir a coisa. Acabado o usufruto, deverá o usufrutuário promover a restituição da coisa objeto daquele usufruto. Encerrado o usufruto, deverá o usufruto promover a devolução da coisa, a restituição da coisa. E eu quero fazer uma observação que ele vai devolver a coisa. E é natural que essa coisa talvez esteja desgastada pelo tempo de uso. E o usufrutuário não responde pelo desgaste natural em decorrência do tempo. Bacana? Se ele devolver com tudo funcionando, da forma como ele recebeu, o desgaste inerente ao uso pelo tempo, ele não é responsável por ele. Vamos colocar isso no caderno. O usufrutuário, OBS... Não, aqui eu vou... Espera aí, rapidinho. Posteriores ao usufruto, exatamente. Restituição da coisa, promover, realizar, na verdade, a restituição da coisa, realizar a restituição da coisa. Frisando que o usufrutuário não se responsabilizará
não se responsabilizará pelas deteriorações e desgastes inerentes à utilização da coisa conforme a sua finalidade. E utilizações da coisa conforme sua finalidade. Ou seja, não será obrigado a pagar por elas. Ou seja, não será obrigado a pagar por elas. Galera, quando nós falamos dos deveres do usufrutuário, eu quero que tenham em mente alguns dispositivos legais. Coloquem, por favor, alguns dispositivos, coloquem aí sobre os deveres. Coloquem artigos 1400 a 1408. Todos, obviamente, do Código Civil de 2002. Então, sobre os deveres do usufrutuário, artigos 1400 a 1408 do Código Civil. Mas é chegado o momento de acabar com o nosso usufruto. O nosso usufruto acaba... Gente, percebam comigo que nós abordamos as nuances todas do usufruto até agora. Nós vimos sua origem etimológica, conceito, partes, características, formas de constituição, classificação tradicional, modalidades especiais. Na aula de hoje abordamos os direitos do usufrutuário, os deveres do usufrutuário. Ufa, vamos acabar com esse usufruto, né? A gente já está cansando de usufruto. Mas antes de extinguirmos o nosso usufruto, de falarmos sobre as inúmeras formas de extinção do usufruto, eu quero relembrar uma informação. O usufruto, ele é temporário. O usufruto, diferente da servidão. Recentemente foi abordado o tema servidão, e a servidão, ela é perpétua. Mas o usufruto, ele é temporário. Primeira informação, o usufruto é temporário, conforme já mencionado. O usufruto é um direito real temporário, ou seja, uma hora ele será extinto. Conforme já mencionado, o usufruto é um direito real temporário, ou seja, uma hora ele será extinto. Mas a grande questão é, quais são as formas de extinção? Quais são as formas de extinção do usufruto? E nós vamos abordar cada uma dessas formas. E eu começo agora, sem delongas desnecessárias. Percebam, o usufruto é um direito do usufrutuário. E como um direito que é, o usufrutuário, caso queira, pode abrir mão desse direito. Então, a primeira forma de extinção do usufruto é a renúncia pelo usufrutuário. Renúncia pelo usufrutuário. Ou seja, o usufrutuário pode dizer, ei, proprietário, eu não quero mais exercer, eu não quero mais esse usufruto, já não me é útil, já não faço questão. Primeira forma, renúncia pelo usufrutuário. Mas, além da renúncia, imaginem que o usufrutuário morra. Se o usufrutuário morrer, a morte do usufrutuário é uma segunda forma de extinção do usufruto e, naturalmente, nós vamos inserir essa forma no caderno também. Segunda forma de extinção, morte do usufrutuário. Segunda forma, morte do usufrutuário. Então, nós tratamos aqui, nessas primeiras duas formas de extinção do usufruto, da renúncia e da morte. Aqui é importante dizer, extrair uma informação relevante, que vocês perceberam que mesmo quando o usufruto não tiver data para terminar, se o beneficiário morrer, o usufruto acaba. Então, por isso eu digo que ele não é perpétuo. Uma hora o usufruto acaba, ainda que seja com a morte do usufrutuário. O usufruto foi instituído sem tempo, ele vai acabar, seja pela renúncia do usufrutuário, ou seja pela sua